Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast. E sim, aqui a teologia reformata sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos iniciar nosso mergulho na carta de Paulo aos Romanos. Tenho certeza que esse conteúdo vai fortalecer sua fé. Com certeza. Romanos é considerada por muitos a quinta essência da doutrina, uma verdadeira obra-prima teológica, né? Sim, Martinho Lutero chegou a dizer que era o evangelho mais puro. É uma definição bem forte. Muito forte. Mas o interessante, e acho que é o nosso ponto de partida hoje, é que não é só um livro de teologia sistemática, sabe? Não mesmo. É uma carta, foi escrita em circunstâncias muito, mas muito específicas e com propósitos bem definidos. E é nesse contexto que a gente vai mergulhar hoje. Exato. Para entender Romanos, a gente precisa primeiro entender o momento de Paulo. Quem escreveu, de onde e, mais importante, quando. A autoria de Paulo isso é praticamente indiscutível entre os estudiosos. Sim, mas tem aquele detalhe curioso, né? Que ele usou um amanuense, um escriba. O Tércio. O próprio Tércio, que se identifica lá no capítulo 16. Isso já humaniza muito o texto. Verdade, não é algo que caiu do céu. Alguém ditou e alguém escreveu. E a localização de Paulo, isso é chave para entender tudo. Totalmente. Tudo indica que ele escreveu a carta por volta do ano 57 d.C. e provavelmente da cidade de Corinto, na Grécia. E as pistas para isso estão na própria carta, né? Estão espalhadas por toda parte. Olha só, ele recomenda uma mulher chamada Febe, da igreja de Cencreia. Que era o porto de Corinto. Exatamente. Ele também menciona que está hospedado na casa de Gaio, uma figura super importante da igreja de lá, e ainda manda saudações de Erasto, o tesoureiro da cidade. Juntando as peças, não tem muito para onde fugir. É Corinto. É a aposta mais segura. Mas a grande pergunta é, o que ele estava fazendo lá? Porque esse momento é crucial. Crucial. Paulo estava no final da sua terceira viagem missionária. Ele tinha um sentimento, de que o trabalho dele naquela região, como ele mesmo diz, de Jerusalém e em todo o caminho até o Ilírico, estava cumprido. Missão cumprida no Oriente. E aí, os olhos dele se viram para o outro lado do mapa. Para o oeste. Para um território que ele ainda não tinha explorado. A Espanha. Impressionante a ambição. Demais. Só que antes de ir para a Espanha, ele tinha duas paradas muito importantes no roteiro. Uma era Roma. E a outra, antes de Roma, era uma viagem bem perigosa de volta para Jerusalém. Uma viagem que o preocupava bastante. Isso nos leva direto à outra ponta dessa história. Para quem ele estava escrevendo? Como era essa comunidade cristã em Roma? Essa é uma história fascinante. Primeiro, o básico. A igreja em Roma não foi fundada por Paulo. Nem por Pedro, como algumas tradições sugerem, né? Exato. Paulo mesmo diz que não gostava de edificar sobre o fundamento de outra pessoa. Era o princípio dele. Então, como o cristianismo chegou lá? A teoria mais provável e a mais aceita é que tudo começou com os judeus de Roma. Os que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Eles mesmos. Se converteram lá e, quando voltaram para casa, levaram a fé com eles. Então, o movimento cristão em Roma provavelmente nasceu dentro das sinagogas. Faz todo sentido. Mas aí, um evento político vira o jogo completamente. Vira o jogo. Por volta do ano 49, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Por causa de tumultos, né? Associados a um tal de Crestus. Que é quase certo que seja uma corruptela de Cristos, ou Cristo. A mensagem estava causando divisões. E com a saída dos cristãos de origem judaica, quem assume o protagonismo? Os cristãos gentios, os não-judeus. Eles ganham proeminência e se tornam a maioria. Anos depois, Cláudio morre e os judeus podem voltar. Pessoas como Priscila e Áquila, que eram amigos de Paulo, retornam para a cidade. Imagina a cena, eles voltam e a igreja não é mais a mesma. E o que a gente tem então? Uma igreja mista, com uma maioria gentílica, uma minoria judaica. E provavelmente se reunindo em várias casas diferentes, as igrejas lares. É o cenário perfeito para dar atenção. Tensão cultural, teológica. Um barril de pólvora. Ok. Então, sabendo quem escreveu, de onde, para quem,
A grande questão é, por quê? Por que Paulo escreveu essa carta tão longa, tão densa, para uma igreja que ele nunca tinha visitado? Não tem uma resposta única, sabe? Os estudiosos apontam para uma combinação de motivos. Uma carta com múltiplos propósitos. Exatamente. O primeiro e mais óbvio é a missão para a Espanha. Ele precisava da Igreja de Roma como uma base de apoio. Apoio logístico, financeiro. Tudo. A carta seria tipo a carta de apresentação dele, um currículo teológico. Um segundo motivo, então, estaria ligado ao passado recente dele. Sim, ele tinha acabado de sair de umas batalhas teológicas bem duras na Galácia e em Corinto. Sobre a relação entre a fé em Cristo e a lei de Moisés. Um assunto delicado. Muito. Então, Romanos pode ser vista como um resumo maduro e equilibrado da posição dele sobre tudo isso. É quase um testamento teológico. Interessante. E o terceiro motivo? O futuro imediato dele, a viagem a Jerusalém. Aquela viagem perigosa que a gente mencionou. Pois é, ele estava levando uma coleta, um dinheiro das igrejas gentílicas para os cristãos pobres da Judéia. Era um gesto de união. Mas ele tinha medo de que não fosse bem recebido. Ele temia muito, então a carta também é uma forma de articular a teologia dele sobre a unidade entre judeus e gentios antes desse possível confronto. É uma preparação. E claro, o quarto motivo é a própria situação lá em Roma. A situação local. Paulo sabia das tensões entre os cristãos gentios, os fortes na fé, que se sentiam livres da lei, Existem. e os cristãos judeus, os fracos, que ainda mantinham certas práticas como guardar dias e não comer certas coisas. Exato. A carta busca curar essa fratura, busca promover a unidade dentro daquela comunidade tão diversa. Então, qual é o grande tema que consegue unir todos esses propósitos? Por muito tempo, a resposta padrão foi a justificação pela fé. E, sem dúvida, esse é um tema central importantíssimo. E o que isso significa em termos simples? É a ideia de que nós, seres humanos pecadores, somos declarados justos diante de Deus, não pelo que a gente faz, não por nossas obras. Mas unicamente pela fé em Jesus Cristo. Isso. E isso é, sem dúvida, um pilar da carta. Mas muitos estudiosos hoje veem o tema de uma forma ainda mais ampla, né? Sim, eles diriam que o tema principal é o próprio Evangelho. A palavra Evangelho aparece o tempo todo. Para Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do gentil. A ordem é importante. Muito importante. É uma mensagem que engloba tudo. A justificação, a santidade, a esperança e, de forma crucial, o plano de Deus para a história. Mostrando como a salvação alcança tanto judeus quanto gentios, unindo os dois em um só povo. E para explicar isso, Paulo usa um conceito poderoso que é a chave para entender a carta toda. A ideia de duas eras. Duas eras? Como assim? Pensa assim, a antiga era é a era de Adão. Ela é marcada pelo pecado, pela lei e pela morte. É a condição de toda a humanidade antes de Cristo. Exato. Mas aí vem a nova era, que foi inaugurada por Cristo. E essa nova era é marcada pela graça, pelo Espírito e pela vida. E o Evangelho é o anúncio de que essa nova era chegou. Chegou. E através da fé, uma pessoa é transferida. É como se ela mudasse de cidadania. Sai da antiga era e entra na nova. Isso é genial, porque resolve todos os problemas dele de uma vez só. Resolve. Ele consegue unir judeus e gentios sob essa nova identidade, sem desmerecer o passado de Israel, mas mostrando que algo novo e superior chegou em Cristo. A carta aos Romanos, então, é muito mais do que um manual de doutrina. É o esforço de um pastor, de um missionário, para unir uma comunidade dividida, apresentar a essência do seu evangelho e preparar o caminho para a próxima fase da sua missão. Exatamente. E ela nos deixa com uma reflexão poderosa. Qual seria? Se o evangelho de Paulo tinha um poder de unir judeus e gentios, dois grupos com séculos de história, cultura e até hostilidade mútua em uma só comunidade, que tipo de divisões no nosso mundo hoje esse mesmo evangelho não tem o poder de curar? É algo para se pensar. Que análise incrível!
E este é só o começo. Se quem nos ouve gostou deste conteúdo, fica o convite para acompanhar nossa playlist completa sobre os livros da Bíblia. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um novo material for ao ar. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima!